João 5, 1 a 13. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos. E seus mandamentos não são um peso, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue, e os três concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Você pode dizer amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, traga essa palavra para o coração da gente. Não deixa só na mente não, Deus. Que não seja apenas um momento de ouvir uma mensagem, mas seja um momento de absorver essa mensagem, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma saudação ao pessoal que está no Facebook, a pessoas que estão enfermas ou hospitalizadas, viajando, que estão conosco, sejam bem-vindas também. Amados, nossa vitória é pela fé. Quando a gente ouve a palavra fé, e vez por outra a gente conversa, às vezes no trabalho, na escola, a gente só precisa tomar um cuidado, porque nem sempre o que a pessoa entende por fé é a fé bíblica, não é? O Gilberto Gil já cantava: andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. Mas quem conhece sabe que a fé que Gilberto Gil canta não é a fé bíblica. É uma fé tipo um pensamento positivo, do tipo assim: eu tenho fé que o Brasil vai melhorar. Eu tenho fé que aquele time que é líder por enquanto vai ganhar o campeonato. E a gente começa a dizer: eu tenho fé. E tem que ter fé mesmo. Mas é fé no sentido de eu torço para isso. Vocês estão comigo? Eu tenho desejo disso. Não é? Com todo respeito pelas demais religiões ou expressões de fé, mas quando o católico, por exemplo, essa semana, teve um dia da semana que foi dia de São Francisco de Assis. E aí é o protetor dos animais. E aí algumas igrejas católicas, por exemplo, os fiéis levaram seus cachorrinhos para serem abençoados. Era bonito de ver aquelas bancadas luxuosas de grandes catedrais do nosso país, nas mais diversas capitais e grandes centros, todo mundo trazendo seu cãozinho para ser abençoado pelo protetor, o santo protetor dos animais. E aí um repórter perguntou, acho que foi lá em Porto Alegre, foi certamente em Porto Alegre: e aí, você veio para receber a bênção, né? A mulher falou o seguinte: eu tenho fé. Essa fé em São Francisco de Assis para abençoar os cachorrinhos é a mesma fé bíblica? Não. É uma fé
em um desejo para que Deus abençoasse o cachorrinho. Eu não vou entrar no mérito se você deve ou não orar pelo seu cachorrinho, enfim, ou deve gostar do seu cachorrinho, isso daí não vem ao caso. O que vem ao caso de que o que nós estamos tratando de fé aqui é a fé em uma pessoa. E uma pessoa que começa, o seu nome começa com a letra J. É a fé em Jesus. Não é a fé do Gilberto Gil, com todo respeito a ele e o seu talento musical, não é a fé em São Francisco de Assis, não é a fé na padroeira do Brasil, dia 12 de outubro, ou da primeira santa brasileira, que vai ser no dia 13, canonizada lá no Vaticano. Não é esse tipo de fé. O que a gente está falando nesta noite, a nossa vitória pela fé em Jesus somente. Não quero magoá-los, não quero constrangê-los, mas eu quero lhes falar a verdade. A fé em Jesus é que dá vida. É ela que permanece. É ela. Daí, Duda, a grande ideia desta passagem é esta: o crente vence as pressões do mundo, porque a sua esperança final encontra-se em Jesus, o Filho de Deus. Dá para recitar juntos, amados, tá? Vamos lá? O crente só dá para vencer, amados, as pressões dessa vida. São muitas, não são? Quantos aqui vivem várias pressões? Pelo menos mais de duas. Muitas pressões. Porque a esperança final, a esperança que a gente tem no final da história, desse filme que a gente conhece como termina, porque a gente lê a Bíblia e a gente conhece o enredo, a história da Bíblia, está em Jesus, o Filho de Deus, o Adão perfeito. Aquilo que Adão perdeu no jardim, Jesus recuperou no Calvário. Se Adão morava num jardim, em Gênesis, nós vamos morar numa cidade em Apocalipse. Fato é, amados, de que nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus. Nós, os batistas e os evangélicos em geral, mas os batistas em específico, 366 do Cantor Cristão, cantávamos e ainda cantamos: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Esta é a nossa vitória. Mas eu quero ainda destrinchar com vocês esse texto, trazendo alguns conceitos do que é esta fé que vence o mundo. Dando um clique, então, nós temos o primeiro ponto, os versos 1 e 3. Fé é obedecer aos mandamentos de Jesus. A nossa fé não é sentimental. A nossa fé não é uma fé mística. A nossa fé não é uma fé impessoal. A nossa fé não é uma fé teórica. É uma fé prática, é obedecer aos mandamentos de Jesus. Repare comigo o versículo 1 a 3 aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A palavra crer aparece 3 vezes nessa porção. Crer aqui significa aderir, se entregar, como que se apegar a um conceito? Não, a uma pessoa, Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, o Pai, ama também o que dele é nascido, os demais crentes. A ideia desse texto muito clara, amados, é o seguinte, que vai se repetir na primeira carta de João várias vezes, não se canse disso. Quem ama ou quem diz amar a Deus precisa amar o próximo.
João não insiste em repetir isso. Ele fala que todo que crê é nascido de Deus. Eu e você somos nascidos de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, quem nos gerou? Deus. Ama também o que dele é nascido, quem? Os crentes. Nascido de Deus aparece 5 vezes nessa epístola. 1 João 3,9 vai dizer que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Só que deixa eu melhorar isso daqui, a versão não ajudou muito. Não vive cometendo pecado. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, ou não pode permanecer no pecado, porque é nascido de Deus. Em 1 João 4,7 vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Há uma relação umbilical, amados, entre aquele que é nascido de Deus e aquele que ama. Essa ideia de ser nascido de Deus, que João evoca aqui na sua carta, carinhosamente eu tenho chamado esse João de João o Velho, porque quando João escreve o Evangelho, ainda próximo ali do advento da morte, ressurreição de Jesus, ele escreveu também ao seu Evangelho com outro propósito, no sentido de que o Evangelho foi escrito para descrentes, e a carta, 1 de João, foi escrita para os crentes. Mas os temas eles se afunilam, porque João 3, 5 a 7, ele vai dizer: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus está falando isso a Nicodemos, um dos principais dos sacerdotes. Essa ideia de nascer de novo, ou ser nascido de Deus, é um tema caro à tradição judaica, e significa literalmente assim: ser um convertido. Ser nascido de Deus é ser um convertido, é aquele que muda o seu estilo de vida por conta de sua fé. Por isso que fé é obedecer aos mandamentos de Jesus. Eu quero lhe fazer essa pergunta clara: a fé que você diz ter mudou a sua vida? Se não mudou a sua vida, você não teve fé, você teve pensamento positivo. Na adolescência eu li um livro do Norman Vincent Peale. Antes de existir coach, neurolinguística, quem fazia a cabeça das pessoas que gostavam desse tema, eu posso, a minha mente é poderosa, foi esse americano chamado Norman Vincent Peale. Eu não sei por que cargas d'água, eu era um adolescente, olhei a biblioteca do meu pai, tanto livro bom lá. Eu gostei, O Poder do Pensamento Positivo. Falei, caramba, é o que eu preciso. E li, Silvia, li. Lembro pouca coisa dele, até mesmo porque o livro não vale nada. Porque fala o seguinte: você pode, você determina, sua mente tem poder. Então o pai dos coaches é Norman Vincent Peale. O poder do pensamento positivo. Mas isso não é fé. Fé é mudar de vida. Aquele que furtava, não furta mais. Antes trabalhe para ter o que é necessário e para ter o suficiente para compartilhar com o outro. Tem que mudar de vida. Aquele que mentia, não mente mais, porque o pai da mentira quem é? É. Aquele que trapaceava, não faz mais. Fé é mudar de vida, nascer de novo, é ter a vida mudada. E há uma relação estreita aqui no versículo 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos. 3 vezes aparece a palavra mandamentos aqui. A ênfase é muito clara. Mandamentos de Deus. E o nosso Deus, amados, é um Deus que nos dá mandamentos. E João também, 14:15, vai dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Obediência.
No exército se dizia: manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mandamento. João vai falar várias vezes sobre mandamento aqui. O próprio amor, amados, é uma questão de mandamento. Nós não amamos por sentimento, nós amamos por mandamento. É o novo mandamento. O novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros. E capítulo 2, versículo 7 da primeira carta de João, ele vai dizer: amados, eu não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, porque é verdadeiro em Cristo e em vós. E ele está se referindo aqui ao mandamento de que quem diz estar em Cristo, se segura na cadeira, deve andar como ele andou. Mas, no versículo 3 diz de que temos de guardar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são um peso. A Revista Atualizada traduziu assim: não são penosos. A Nova Tradução da Linguagem de hoje traduziu assim: não são difíceis de obedecer. Aí você deve estar pensando: mas pastor, como que os mandamentos de Deus não são difíceis? Eu vou ler de novo, não são peso, por quê? Por duas razões. Olha para mim. Primeiro, porque amamos a Deus. E quem ama, obedece com alegria, e não como uma obrigação. São mandamentos que são nos dados por um Deus que nos ama e que nós retribuímos com obediência em amor. Um comentarista vai dizer, e Augusto Nicodemos vai citá-lo: o amor a Deus torna seus mandamentos leves. Eu amo tanto a Deus, amados, que eu ser fiel à minha esposa não é um peso. Aos solteiros, eu amo tanto a Deus, que me guardar para o casamento não é um peso. No contexto de trabalho, eu amo tanto a Deus, que ser honesto, ser íntegro, como José o foi, não é um peso para mim, porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu obedeço ao meu encarregado. Pensa naquele seu encarregado. Pensa muito não, você vai atrapalhar seu culto, mas pensa nele. Você vai fazer como você faz para Deus, e não a ele. Que é o que Paulo nos ensina em Colossenses 3. Faça servindo como se fosse ao Senhor, não como um peso. Agora, a segunda razão porque os mandamentos não são penosos, olha só, hein? Porque nós recebemos junto com o mandamento o poder para cumpri-los. Paulo vai dizer a 2 Coríntios: nenhuma tentação é para vós dada de maneira sobre-humana. Assim como a tentação não é sobre-humana, não existe, amados, os fariseus que colocavam pesos que não podiam ser carregados. Jesus disse, Mateus capítulo 28, Mateus: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é pesado por conta disso, porque Jesus carrega o peso por você e lhe dá poder para você vencer. Quando eu era, a gente vai ficando mais velho, fica lembrando quando eu era criança, né? Tinha uma canção também, que a gente cantava assim: Ele nos ajuda a carregar a cruz. Mais ou menos assim. A ideia é essa: Ele nos ajuda a carregar.
A cruz. Por isso, os mandamentos de Deus não são um peso. Olha para mim. Quando você vê, você está obedecendo. Primeiro porque você ama. E é amado. E segundo porque Ele te ajuda a carregar o peso e a carga. Fé é obedecer aos mandamentos de Jesus. Não vai ser penoso. Tem gente que fala, pastor, eu tenho medo de ser crente, medo que me pelo todinho. Eu não vou conseguir. E eu sempre dou uma palavra de ânimo. E não vai mesmo. Mas, em Cristo, você vai conseguir. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5. As coisas velhas, e eis que tudo dá para levar, amados, porque Jesus vai estar com você. Isso é fé. Fé é ter a certeza de que, olha, eu não dou conta, mas o Senhor dá conta por mim. Você pode dizer amém? Duda, fé é crer que Jesus é o Filho de Deus. Aí nós temos de 4, amados. Eu coloquei a 12, mas não vai ser a 12 não. Eu dei uma alterada aqui. Nós vamos apenas ao 10 nessa porção. Porque fala do testemunho que nós passamos a ter de Deus, do Espírito Santo, de que Jesus é de fato Filho de Deus. Versículo 4 diz, todo que é nascido de Deus, retoma a temática, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha para mim, nós não vencemos o mundo por conta da nossa força. Nós não vencemos este mundo, a palavra mundo no grego é cosmos, que significa ordem. Nós não vencemos essa ordem cósmica, essa ordem do mundo, esses valores do mundo. Nós não amamos, amados, esse mundo, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos amá-lo. Nós vamos vencer estes princípios, nós vamos permanecer firmes diante do poder dos inimigos, das tentações, das perseguições, deste mundo inteiro por conta da nossa fé em Jesus como Filho de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo. E o tempo verbal para o verbo vencer aqui é algo constante, é uma vitória contínua. A luta é incessante e a vitória é constante também e incessante, contínua. Não dá para... A nossa luta não tem tréguas. Você veio aqui para dizer, pastor, quando que a minha luta vai acabar? Na glória. Quando que eu vou deixar de ter fé? Na glória. Porque 1 Coríntios 13, ao final, versículo 13, vai dizer, ora, pois permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Por quê? Porque você não vai precisar de fé no céu, você não vai precisar de esperança no céu, mas você vai viver em amor. A fé nos leva a Deus. A fé nos mantém em Deus. E a fé aponta para a eternidade, quando viveremos com Deus em Cristo Jesus eternamente. Essa é a nossa fé. Olha para mim, por favor. A vitória que vence o mundo. Vence esse sistema do mundo. Amados, o mundo jaz no maligno. João vai estar dizendo isso ao final da carta. Se Deus quiser, no domingo dia 20, eu vou estar trazendo a última mensagem. O mundo cansa a gente. Os valores do mundo. A gente assiste um telejornal, a gente fica deprimido. A gente lê um jornal, a gente fica deprimido. A gente vê as questões acontecendo em nossa volta, a gente fica deprimido. A gente vê as questões relacionadas à saúde, à economia, à política, ficamos deprimidos. Porque o mundo é assim. Mas a nossa luta, amados, não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados e potestades, Efésios capítulo 6. E é uma luta constante. Eu não quero ser chato com o original, mas quando fala no Efésios 6, a luta é contra. A palavra ali é prós, que daí que vem a palavrinha próximo. É uma luta próxima. É uma luta com o inimigo juntinho com você. Não é um jogo de tênis em que o cara está do outro lado da rede. É um boxe. O cara está batendo e você apanhando, espero. Ou batendo e o outro apanhando. Próximo. A luta nossa contra o mundo, ela é próxima. Nos deprime, amados.
nos deprime. Mesmo a pessoa com uma fé assim de Abraão, vez por outra diz para Deus assim: Deus, por favor, hein, Deus, me ajuda aí, alivia um pouquinho, porque está pesado esse mundo. Paulo, amados, que era o homem mais crente do mundo, ele diz o seguinte: olha, eu estou em aperto. Ele vai escrever aos Filipenses, né? Eu estou em aperto, não sei o que eu peço, não sei se eu peço para ficar ou se para ir. Meu viver é Cristo, morrer é lucro. Eu estou apertado de todos os lados, eu não sei. Eu tenho desejo de partir, mas ao mesmo tempo, por conta dos meus irmãos, eu quero ficar. O drama paulino é o nosso drama em relação ao mundo, amados. A vitória sobre o mundo não se deve à fé nela, mas é a fé em Cristo. Em Jesus como Filho de Deus. 1 João 1,3, você lembra como começou o livro? O que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos para que tenhas comunhão conosco, a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Agora olha para mim, vamos destrinchar um pouquinho o versículo 6. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E os comentaristas viajam. Água e sangue. Lutero, Calvino inventaram que um é batismo, outro é ceia. E colocaram aí as ordenanças, a gente daqui a pouco vai ter ceia, né? Ou os sacramentos, conforme os reformados, alguns reformados o chamam. Mas não é. Eu vou seguir a interpretação clássica da patrística, que diz que o testemunho veio pela água, é porque no batismo de Jesus, você lembra essa passagem? Mateus vai dizer, Marcos vai dizer, Jesus ouviu do Pai a seguinte declaração: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma seita gnóstica do tempo que João escreveu essa carta, Cerinto, falava que Jesus havia se tornado Deus no batismo e deixado de ser Deus na cruz. Então João faz uma relação para combater essa seita, dizendo o seguinte, presta atenção, versículo 6. Este quem? Jesus, está comigo? Aquele que veio pela água, testemunho da água, do batismo. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. E pelo sangue, a cruz. Jesus não deixou de ser Deus quando morreu na cruz. Isto é, Jesus Cristo, não só pela água, como Cerinto ensinava, mas pela água e pelo sangue. Olha para mim. Eu quero trocar isso em miúdos para você. Quando Jesus nasceu, ele já nasceu filho de Deus. Eu vou rasgar o verbo aqui, me perdoe, mas é só para tornar claro. Quando ele fazia cocô, xixi, fazia manha, até os 3 meses com dor de cólica, ele era Deus, um Deus que chorou, um Deus que adoeceu quando era criança. Eu fico imaginando Maria tendo que lidar, meu Deus, o nosso Deus, o nosso filho, o seu filho, o meu filho, eu não sei quem é, está com febre. Está com febre. É loucura, mas é. Com 12 anos, Jesus vai para o templo, tem aquele episódio interessantíssimo ali, e você sabe a passagem, Lucas registrou. Os pais de Jesus vão embora, deixa o menino Jesus lá, esquece. Tem pai que assim esquece do filho. Alguns aqui esquecem o filho na igreja, por exemplo. Você já vê, quer ficar livre do filho mesmo, né? Tem a capa dentro aqui que os pais demoram a buscar os filhos, a gente fica aquela coisa toda. Se interteram na viagem e se lembram os pais. Vem cá, cadê Jesus? Jesus, cadê? Cadê o filho de Deus? Ou melhor, o meu filho. O filho de Deus também, mas é o meu filho. Voltou lá no templo. O que Jesus respondeu para o pai e a mãe dele? Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Tomou José e Maria. Em nenhum momento da vida de Jesus ele deixou de ser filho de Deus.
Se a tradição está certa, Jesus se tornou carpinteiro, porque nesse tempo da Bíblia, amados, a profissão do pai era inexoravelmente a profissão do filho. A profissão do pai seria a profissão do filho. Não tem condições, não tem outra escolha. A pessoa se continua isso até hoje. Mas Jesus nunca deixou de ser Deus. Quando ele foi batizado, João Batista chegou para ele e falou o seguinte: vem cá, eu batizar o Filho de Deus? O Deus, Filho de Deus, Filho de Maria? Não, Filho de Deus, não posso. O que Jesus falou com ele? Mateus está registrando lá. Está comigo ou não está, gente? Como eu vou batizar você? Eu é que deveria ser batizado por você. O que Jesus responde para ele? Não, fica na sua, mas isso é uma outra versão. A versão do texto: importa cumprir toda a justiça. Jesus cresce, aquela história toda, foi batizado com cerca de 30 anos, aquela história toda. De repente Jesus está no casamento, porque ele gostava de festa também, foi convidado, estava lá no casamento, tal casamento demorado, casamento de judeu é assim, 7 dias bebendo e comendo na custa dos noivos. Misericórdia, hein? De repente, no bem bom da festa, acabou o vinho. Acabou o vinho, aquela correria toda, acabou o vinho, vai buscar, não, o Ceasa está fechado, o mercado também está, e não tem como comprar uva, não tem como fazer vinho, não tem nada. E a Maria fica desesperada e fala o seguinte: aí, cadê? Oh, Jesus, tem que fazer alguma coisa, filho de Deus e meu filho, filho de Deus e meu filho. Jesus chega para ele e fala o seguinte: mulher, mulher não é um termo deseducado não, tá ok? No original, como se fosse assim: querida, ainda não é chegada a minha hora. Que tenho contigo? Que tenho contigo? Mas o milagre acontece ali, o primeiro sinal, o primeiro milagre. O Evangelho de João registra isso. Em nenhum momento Jesus deixou de ser filho de Deus. Fez os milagres, todos eles como filho de Deus. Na cruz, olha para mim, você acha que na cruz que fala pela água e pelo sangue? Esse é o testemunho. Jesus chega para Deus antes, lá no Getsêmani, de joelhos, sangrando pelas glândulas sudoríparas, misturando suor com sangue. Gostou, Francisco? Anota aí que é boa. Ele teve uma hemaditrose, pois pesquisa também. É o rompimento dos vasos sanguíneos devido a um estresse profundo. Por isso que as gotas de suor se transformaram em sangue, angústia. Jesus chega para Deus e fala o seguinte: o que Jesus diz para Deus, gente? Presta atenção. Pai. Presta atenção, vou dizer de novo. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas como tu queres. Vou repetir. Em nenhum momento Jesus deixou de ser filho de Deus. Ele vai para a cruz. Você não precisa assistir o Paixão de Cristo de Mel Gibson. Tem sangue demais, você vai até passar mal. Leia a Bíblia, é muito melhor. Quais foram uma das últimas palavras de Jesus na cruz? A primeira palavra. Eu vou começar, já que eu estou contando a história, eu vou contar direito. As vestes de Jesus sendo repartidas, sorteadas pelos soldados. Jesus olha para Deus e fala o quê? Pai. Eu vou repetir. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E depois de todo aquele sofrimento, ele toma vinagre, ele bate nele, ele é perfurado, aquela história toda. O que ele vai falar, amados, ao final? Antes do tudo estar consumado, obviamente. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em nenhum momento Jesus deixou de ser o Filho de Deus. Pela água e pelo sangue. E aí eu não gosto de alegorizar muito não,
mas não estou me segurando aqui, eu vou soltar. Igual pentecostal, vou revelar o mistério. Quando Jesus foi perfurado do seu lado, João registra isso. Saiu o quê? Água e sangue. Aí você toma as suas conclusões. Pela água e pelo sangue. Versículo 7. O Espírito é que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Efésios 1, 13 e 14 vai dizer o seguinte: nele, Jesus, também vós tendes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Recebemos o testemunho do Espírito. Versículo 8. Pois os que dão testemunho são três: o Espírito, a água e o sangue. E os três concordam entre si. 3 minutos aqui para eu explicar sobre o versículo 7. É o versículo mais controvertido dessa carta. Por quê? A Almeida Revista e Corrigida, quando recebeu o manuscrito que tinha acesso, um texto chamado texto recebido, ou em latim texto receptus, que foi usado por Erasmo de Roterdã no século XVI, ele, Almeida, traduziu, e Almeida Revista e Corrigida se utilizou do versículo, então, tinha deixado aqui, o versículo 7, ele traduziu assim: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Mas olha para mim, eu sei que é chato isso, mas é só porque eu não quero deixar dúvidas. A Almeida Revista e Atualizada, mais tarde, tendo acesso aos manuscritos, centenas e centenas e centenas, descobriu que havia só um manuscrito com este versículo como está, falando dos três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os demais manuscritos, não havia essa passagem. Então a Almeida Revista Atualizada colocou essa expressão entre colchetes. Talvez a sua Bíblia tenha colchetes. Mas as versões mais novas, NVI, NVT, as mais novas, simplesmente Almeida século 21, tiram esse verso desse jeito e traduzem apenas como ele está nos originais antigos. É o Espírito que dá testemunho. Eu sei que você deve estar em crise, né? Mas pastor, como é que pode? Um fala o Pai, a Palavra e o Espírito, falando da Trindade. É até bonito, Pai, Palavra e o Espírito. O outro só fala que é o Espírito. Gente, manuscritos, nós não vamos entrar nessa contenda. Mas de todo modo, em o Espírito testificando que Jesus é o Filho de Deus, o Espírito não fala nada, não faz nada, se não estiver em consonância com o Pai. Está valendo. Está valendo. Fato é, amados, versículo 9: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este, do Deus Trino. Ele deu testemunho de seu Filho. Quem deu testemunho de Jesus, amados? O próprio Pai. Mateus 3,17 no batismo: eis o meu filho amado em quem me comprazo. João 5,34: eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Jesus não recebeu testemunho de homem, mas recebeu testemunho de Deus. E mais do que isso, versículo 10: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso. Amados, se segurem na cadeira. Quem não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, negando assim o testemunho do Pai, torna Deus mentiroso. É o mesmo que chamar de Deus mentiroso.
Não dar crédito a essa verdade é cair nas teias da incredulidade, é ser condenado. John Stott vai dizer: a incredulidade não é um infortúnio a ser lamentado, mas é um pecado a ser deplorado. O pior pecado é a incredulidade. Jesus é Filho de Deus. Fé é crer que Jesus é Filho de Deus, porque recebeu o testemunho do Pai. No batismo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Na transfiguração, em Marcos, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E um ímpio, amados, o centurião romano, vai terminar o evangelho de Marcos, ele arrependido do que feito, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Olhe para mim, Jesus é o Filho de Deus, e pronto. Até o diabo sabe disso. Porque Jesus, certa feita, disse de que os demônios creem e estremecem. Tem gente que é pior do que o diabo. Tem gente que é pior do que o diabo. E o grande finale, amados, Duda, o grande finale qual é? Fé é saber que em Jesus temos a vida eterna. Versículo 11. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em quem, amados? Em seu Filho. Olha para mim, a vida eterna não está no hall de membros da Igreja Batista. A vida eterna não está no hall de membros da Igreja Católica. A vida eterna não está em qualquer literatura, ideologia humana. A vida eterna está em Jesus, o Filho de Deus. A vida eterna não está numa religião, não está numa ideologia, não está no sistema, está em uma pessoa. É Jesus, porque João 1, 3 e 4 vai dizer: todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O propósito, amados, de João é dizer claramente: vida eterna é vida com Jesus. E versículo 12 vai dizer: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não adianta, pode ser bem intencionado, pode ser honesto, pode ser bom pagador, pode ter o nome limpo na praça, pode ser falar bonito, pode fazer o bem sem olhar a quem, pode, enfim, fazer muitas coisas, mas se não tem o Filho, não tem a vida. Não adianta. Eu não estou animando ninguém, encorajando ninguém a ter nome sujo na praça, mas Jesus não avalia o seu nome no Serasa nem no SPC. Jesus avalia se você crê no Filho de Deus. Se você crê que Ele é o Filho de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que ser um péssimo pai, muito pelo contrário. Ontem tivemos a escola de pais, foi uma bênção. Mas Jesus não está querendo dizer assim: olha, deixa eu ver se ele merece. Não, você não merece. Perguntaram para o Spurgeon: poxa, Spurgeon, você fala que tudo depende de Deus para o homem ser salvo? E que você realmente foi salvo só porque Deus lhe buscou? O que você faz? O que você fez então, nesse período todo? Ele falou: eu fugi. O tempo todo eu fugi. A minha parte foi fugir. E a parte de Deus foi me caçar, me buscar. Até hoje, talvez você esteja aqui fugindo de Deus. Mas chegou sua hora, cara. Você tem que vir para Ele. E o versículo 13 diz, é uma declaração de propósito, né? Eu vos escrevo essas coisas. Que coisa? Tudo que ele escreveu. Que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais, repita comigo, saibais, que tendes a vida eterna. Volte aqui no dia 20 que você vai ver o seguinte, que saibais ou saber é a palavra que vai estar mais frequente na última porção. Por quê? Porque vida eterna, amados, é algo de certeza, não é algo de possibilidade. Para que saibais. Olha para mim, você pode sair daqui tendo a certeza. A vida eterna não é uma conquista, amados. A vida eterna não é um troféu. A vida eterna não é comprada. A vida eterna não é merecida. A vida eterna não é uma questão de meritocracia. A vida eterna é um presente da graça.
de Deus. Efésios 2, 28. Ou melhor, João 10, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. É dado. Concluindo então, as aplicações finais. O amor, amados, não é uma condição humana, é uma decisão humana. E nós temos que tomar essa decisão todos os dias, porque amar é um mandamento. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amar não é uma condição. Eu já disse isso em outras mensagens, eu não vou ficar insistindo aqui. Ninguém nasce amando. Muito pelo contrário, quem tem filho pequeno é que sabe que eles não nascem amando mesmo. Eles só nascem pensando neles. Eu quero a minha mãe. Ou melhor, quero o que a minha mãe tem. Eu nem tenho essa noção de quero minha mãe, não. Não quero frustrar a mamãe que eu apresentei neném, mas ele quer o que você tem. A gente aprende a amar, amados. E é uma decisão humana. Duda, nós estamos em guerra pela sobrevivência da nossa alma. Nós somos afligidos o tempo todo. A nossa luta é uma luta sem trégua. Só a fé em Deus pode nos manter em pé. O mundo, amados, o mundo é mau, hein? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Você sai dessa porta aqui, eu espero que você esteja com o seu WhatsApp desligado. Eu tenho fé nisso, né? Você vê? Essa da fé, eu confio nisso. Mas você vai receber tanta notícia. Essa semana, tem gente que vem para o culto e acha que eu tenho que declarar que essa semana vai ser uma semana de céus abertos. Não vai ser não, vai ser uma semana de luta, prova incrível. Você nem imagina como vai ser difícil. Penoso, hein? Os mandamentos de Deus não são penosos, mas a vida é. A vida é dura. Mas a fé em Deus nos faz vencer o mundo. Você pode dizer amém? As mãos estendidas, recebe uma promessa de Deus, João 16, 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deixa só, eu não vou me segurar. No versículo 4 diz assim, está no singular. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé está no plural. Fala, está errado, não é possível, não está concordando plural com singular, mas não está errado. A nossa, porque é a sua fé, junto com a fé do próprio Deus. Eu venci o mundo, Jesus está dizendo. Não há nenhuma jornada difícil que você trilhe nesta vida que Jesus não tenha passado. Quer que eu repita para você guardar mais? Não há jornada difícil nesta vida que Jesus não tenha passado. Porque ele diz, amados, Hebreus está dizendo isso, né? Ele em tudo foi tentado. Duda, Jesus é o Filho de Deus, e isso implica que não há outro pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva, amados. Só Jesus Cristo salva. 1 João 4,15 vai dizer, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E eu fiz aqui, amados, um passeio na vida de Jesus rápido, um panorama visto por um drone espiritual, para mostrar a você de que Jesus em nenhum momento deixou de ser Filho de Deus. E no céu agora, ele é o quê? Ressurreto, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele continua Filho de Deus. E aí eu não quero confundir a sua cabeça não, mas Jesus está no céu ainda com forma humana. Nós vamos ver como ele era quando esteve aqui na terra. Olha o mistério, hein? Como ele é. 1 João fala isso, né? Como ele é, nós o veremos.
Ele é o Filho de Deus. Para sempre será o Filho de Deus. Sempre, sempre, sempre. Ele é o Filho de Deus. Em nenhum momento ele vai deixar de ser. Olha, amado, não vai ter nenhum momento na história do universo que Jesus vai poder ouvir a sua oração e falar: eu sinto muito, não posso fazer nada por você. Nenhum momento na história do universo que Jesus não vai atender a sua oração, porque Ele é o Filho de Deus. Não é Maria a nossa mediadora, é Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, o único nome pelo qual devemos ser salvos. Outra aplicação: as boas obras devem ser o nosso estilo de vida enquanto cristãos, mas elas não nos garantem a nossa salvação, apenas acompanham a nossa salvação. Temos que guardar os mandamentos, mas nós não seremos salvos por conta disso. Nós somos salvos pela graça somente, mas as boas obras nos acompanham. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Quando você for para o céu, tudo que você fez vai vir atrás de você. Não para lhe tornar favorável, porque quem lhe torna favorável diante de Deus é Jesus, mas para testificar aquilo que aconteceu na sua vida. E por fim, essa vida eterna é algo muito interessante, amados. Anote isso daí, guarda no coração. Porque essa vida que aqui temos, presta atenção, encontrará seu fim em um tempo que não nos é revelado. Eu costumo dizer aqui na igreja, amados, você já deve ter ouvido isso, e cada um aqui está com uma senha de chamada. Você não sabe o número, mas quando se fizer chamada, meu amigo, não adianta dizer eu não estou, não adianta pintar o cabelo de amarelo, não adianta rapar a cabeça, não adianta dizer, mas não sou eu não, é meu irmão. Não, não é você. Nossa vida, todo mundo aqui tem prazo de validade. Todo mundo. Mas se segurem na cadeira. O que sabemos é que há uma vida nos aguardando em Cristo. Preste atenção aqui. Adolescente, jovem. Se você compreender isso, quanto mais cedo você compreender isso, melhor. Você vai sofrer menos, eu garanto. Essa vida será eterna. Mas William Barclay, no período de seminário, eu li esse comentário, é um teólogo espanhol, ele disse o seguinte: eterna, no original, raionos, não significa apenas sem fim, mas significa com qualidade. Porque se fosse só sem fim, se você for viver uma vida como você vive aqui eternamente, talvez seria um inferno. Mas é uma vida com qualidade, Alexandre. É uma vida em outro nível, em outro patamar, uma outra qualidade, cara. Dos seus olhos será enxugada toda lágrima. Você pode dizer amém? Amém? Não vai ter pranto, não vai ter dor nenhuma. O filho que você perdeu, você vai reencontrar lá no céu. O pai que você perdeu, você vai reencontrar lá no céu. Claro, em eles, sobretudo seu pai já adulto, conhecendo, crendo que Jesus é o Filho de Deus. Não vai haver sofrimento, amados. Absolutamente. Essa é a vida eterna. Quem souber, recita comigo João 3,16. Porque Deus tem a vida eterna. Dá um clique final. Eu quero terminar com uma história que ilustra essa verdade de maneira tão especial, né? O crente vence as pressões do mundo porque a sua esperança final encontra
sem Jesus, o Filho de Deus. Diz que teve um homem rico na Europa que tinha apenas um filho. Olha para mim. E esse homem investiu toda a sua fortuna para comprar quadros famosos dos principais pintores da Europa. Só que estando em viagem, certa feita seu filho sofreu um acidente fatal. E o amigo que o acompanhava na viagem pintou o rosto do filho. Só que pintou em mal traçadas linhas e enviou para o pai. Esse colocou numa moldura bonita, pendurou no meio dos seus quadros mais famosos. Quem compartilha essa ilustração é Hernandes Dias Lopes. Antes de morrer, o pai fez o testamento e deixou ordens para que o seu mordomo fizesse um leilão dos quadros, destinando parte do dinheiro para entidades filantrópicas. Só que no dia marcado, um seleto auditório, preste comigo, pessoas famosas da Europa se reuniram. Só que, para surpresa de todos, o mordomo começou o leilão com o quadro do filho. Só que o quadro do filho não tinha beleza, ninguém se interessou por ele. Eles queriam os quadros famosos da sua coleção. Depois de muita hesitação, levantou um homem e arrematou aquele quadro que ninguém queria. Estava lá, largado, o renegado. O mordomo imediatamente encerrou o leilão. Ninguém entendeu nada. E ele leu o testemunho então do seu senhor, dizendo o seguinte: aquele que tiver o quadro do filho é dono dos outros quadros. Essa história tem a ver com a nossa história, amados. Olha para mim, por favor. Quem tem o filho, tem a vida. Aleluia. Quem não tem o filho, por mais que pensa que vive, está morto. Não tem a vida. Quem tem Jesus, amados, pode passar o perrengue que for nessa vida. As dúvidas, as mortes, as dores, os traumas, os dissabores, que são constantes na vida da gente. Mas quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, pode ter fortuna, pode ter saúde, pode ter fama, pode ser um jogador de futebol famoso, melhor do mundo várias vezes, mas não vai ter nada, amados. Vai ser um miserável. A pergunta que não quer calar nesta noite é: você tem essa fé bíblica, essa fé em Jesus, que faz você obedecer os mandamentos dele, que faz com que você também creia que Jesus é o Filho de Deus, e que por conta disso, faça você saber que em Jesus, você tem a vida eterna? Você tem essa fé?